Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 18. Diga para alguém que está do seu lado aí: Deus vai te pegar hoje. Se falassem assim para mim, eu não acreditava. Fala assim: Deus vai te pegar hoje. Lucas capítulo 18. Eu quero ler a partir do versículo de número 10. Eu oro agora para que toda resistência a essa palavra caia por terra em nome do Senhor Jesus. Oro para que nosso coração esteja aberto, sensível ao que o Espírito Santo deseja falar ao nosso coração hoje. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 10, na NVI diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Querido, se você está vindo aqui pela primeira vez e participando pela primeira vez de um culto, ou se você já está acostumado e há muito tempo já participa dos cultos, já faz parte dessa família, eu tenho absoluta certeza que você já ouviu alguma vez a respeito de que Deus é amor. Sim ou não? Já ouviu isso? Deus é amor. Tenho absoluta certeza que inúmeras palavras que você ouviu, inúmeros textos que você leu, inúmeras frases que você compartilhou às vezes na internet, você já viu a respeito de que Deus é amor. E não somente que Ele é amor, mas que Ele ama e o seu amor é grande e imensurável. E isso é uma grande verdade que a palavra de Deus nos mostra. Deus nos ama. De fato, o seu amor foi tão grande por nós, que enviou o seu único filho para que morresse em nosso lugar e nos permitisse agora ter uma vida ao lado dele, uma vida abundante, uma vida eterna. Mas não é sobre o amor de Deus que eu quero falar hoje. Na verdade vai soar um pouco estranho, mas eu quero falar sobre não o que Deus ama, mas o que Deus odeia. Rapaz, como assim, Leão? Deus odeia? É meio contraditório, né? É meio estranho de falar. Como assim Deus odeia? Como assim Deus pode odiar algo? E sim, Deus odeia. E eu quero falar exatamente sobre uma coisa que Deus odeia. Deus odeia o orgulho. Diga para alguém que está do seu lado: Deus odeia o orgulho. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração. E talvez essa palavra possa parecer um pouco dura, mas eu garanto a você, ela é libertadora. Você sairá daqui totalmente liberto, porque a palavra de Deus tem esse poder em nosso coração, nos libertar. Leão,
Como assim Deus pode odiar e odiar o orgulho? Provérbios 16, versículo 5, você não precisa abrir, está escrito: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Quando nós falamos do amor de Deus, nós falamos de um amor imensurável, mas quando nós falamos do ódio que Deus sente, nós vemos o ódio que Ele sente pelo pecado. E quando eu falo do orgulho, eu não estou falando sobre um tipo de orgulho, de você olhar para uma coisa que você fez e dizer: nossa, eu me orgulho disso. Não é o orgulho ligado à alegria, ou eu tenho orgulho dessa pessoa, orgulho daquela pessoa. Não é isso. O orgulho que eu quero apresentar para vocês hoje é o orgulho pecaminoso. O orgulho é dar crédito a nós mesmos por algo que Deus realizou. O orgulho é dar a nós mesmos a glória que pertence só a Deus. Orgulho é, em essência, louvor próprio. Nada que realizamos nesse mundo seria possível se não fosse Deus nos capacitando e sustentando. A questão é que Deus odeia tanto o orgulho, que muitas vezes existe em nosso coração, que 1 Pedro 5,5 diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Eu não estou dizendo que o orgulho é um tipo de sentimento que nós podemos tolerar no nosso coração. O orgulho não é um tipo de sentimento que nós podemos caminhar com ele. O orgulho é tão odiado por Deus que Deus se opõe aos orgulhosos. O orgulho é tão odiado por Deus que Ele resiste aos orgulhosos. Marcos Lucado escreveu que Deus resiste os orgulhosos porque os orgulhosos resistem a Deus. A arrogância não admite pecado. O coração orgulhoso nunca confessa, nunca se arrepende, nunca pede perdão. O orgulho é o arrefício escondido que leva ao naufrágio da alma. O orgulho é um tipo de pecado tão perigoso que é exatamente ele que te afasta de Deus. Por que Deus se opõe aos orgulhosos? Porque os orgulhosos se opõem a Deus. Por que Deus resiste aos orgulhosos? Porque os orgulhosos em seu coração resistem a Deus. O orgulho é um tipo de sentimento que te faz te enxergar de uma outra forma completamente mentirosa. O orgulho te faz se enxergar melhor que os outros, como alguém inculpável. É por isso que quem é orgulhoso nunca se arrepende. Quem é orgulhoso não pede perdão. Quem é orgulhoso não é ensinável. Porque o orgulho não permite que você olhe para alguém na posição de professor e você na posição de aluno. Na verdade, você sempre irá se colocar em uma posição de mestre. E quem é mestre não pode sentar, porque estará sempre ocupado tentando ensinar. O orgulhoso é aquele que não consegue ver suficiência em Deus, porque vê suficiência em si próprio. O orgulhoso é aquele que não consegue se aproximar de Deus, porque em seu coração entende que não precisa de Deus. O orgulho é sermos justos aos nossos próprios olhos. E Deus odeia isso, porque atrapalha a nossa aproximação dEle. Se nós não entendermos que a salvação é algo que Deus nos concede, é algo que Deus nos dá, nós nunca poderemos sermos salvos. O texto que eu li para vocês fala sobre um homem que se aproxima do templo, ele se aproxima da representação de Deus, peito erguido, cabeça levantada, e ele começa dizendo: eu te agradeço porque não sou como os outros, te agradeço porque não sou ladrão, não sou adúltero. E de fato aquele homem poderia não ser mesmo, mas talvez aquele homem tinha um dos piores pecados em seu coração. O texto diz: quem que voltou justificado para casa?
certamente não foi aquele que não conseguia enxergar em si defeitos e erros. O orgulho não faz sentido dentro da igreja. O orgulho não faz sentido dentro do corpo de Cristo. Porque todos que estão aqui fizeram uma declaração ao entrarem por essas portas: eu não consigo me salvar sozinho. Eu não consigo alcançar salvação sozinho. Por isso eu estou aqui. Mas o orgulhoso não consegue perceber isso. Você lembra do jovem rico? Também em Lucas, no capítulo 18, um jovem chega diante de Jesus e pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus responde e diz: olha, não matarás, não adulterarás, honra teu pai, honra tua mãe. E aquele homem, ele observa aquela colocação de Jesus, ele diz: tudo isso tenho feito desde a minha adolescência. Aí Jesus responde para ele: mas só te falta uma coisa. Se eu fizesse essa pergunta para Jesus hoje, eu acho que Jesus não ia falar que só falta uma coisa para mim, não. Falta isso, falta aquilo. Eu vi uma lista assim, enorme. Para aquele jovem, era apenas uma coisa que lhe faltava. Não era 5, 10, alguma, era uma. E aquele jovem volta para sua casa sem ter recebido a salvação. Daí os discípulos que estavam vendo essa conversa: não é possível. Eles tiveram essa mesma sensação. Espera, se para ele que fez tudo isso conforme a lei falta uma coisa, imagina para a gente. Aí eles falam: Jesus, nós podemos ser salvos? E aí Jesus entrega: não. Para um homem é impossível. Para o homem alcançar sua própria salvação é impossível. Para o homem conhecer a Jesus, amar a Jesus e obedecer a Jesus é impossível. Não é que é difícil, é impossível. Mas para Deus nada é impossível. Sabe o que Jesus está ensinando? Olha, quando você se achegar diante de mim, não vem com orgulho, não vem com justiça própria, não vem com alto merecimento, não vem. Porque se você vier, você voltará da mesma forma. Mas se você vier com seu coração humilde, quebrantado, eu posso resistir aos soberbos, mas não resisto a um coração contrito e quebrantado. Aleluia. Leão, por que Deus odeia tanto orgulho? Provérbios, no capítulo 6, versículo 16 ao 19, diz: as 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Querido, Salomão está dizendo 7 coisas que Deus odeia, 7 coisas que Deus detesta. Sabe qual é a primeira? Olhos orgulhosos. Não é a 7ª, é a primeira coisa. Por que Deus odeia tanto o orgulho? Por que Deus se opõe tanto aos orgulhosos? Porque o orgulho se apresenta como o primeiro das 7 coisas que Deus odeia. Talvez seja porque isso faz Deus se lembrar do primeiro pecado.
O orgulho é capaz de derrubar um homem pecador, mas também é capaz de derrubar um anjo santo. Você lembra de Lúcifer? O diabo, Satanás? Talvez venha na sua mente, quando eu digo isso, a imagem de um homem distorcido, vermelho, com chifres. Mas Satanás nem sempre foi assim. Isaías nos mostra uma imagem muito interessante sobre Lúcifer. Isaías no capítulo 14, versículo 12 em diante diz: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Quando Satanás foi criado, Ezequiel vai dizer que ele era modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Ele diz: você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, trapázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Uau! Satanás era perfeito. Foi ungido como um querubim guardião. A palavra diz que enquanto ele andava, sons saíam de seus passos. Alguns dizem que ele era regente do coral celestial, sobre um dos anjos das mais altas posições. Mas sabe qual foi o erro de Satanás? Se achou iniquidade em seu coração e disse: eu serei como Deus. O versículo de Ezequiel capítulo 28 diz: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu atirei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. Se o orgulho foi capaz de derrubar um anjo querubim ungido, como não derrubará um pecador como nós? Leão, mas por que Deus odeia tanto o orgulho? Por que Deus odeia tanto esse pecado? Salmos 10 diz: em sua presunção, o ímpio não busca Deus. Não há lugar para Deus em seus planos. O orgulho, ele não é como uma febre ou uma dor de cabeça. O orgulho é como um câncer que precisa ser arrancado de você. O orgulho é como um vírus que tem contaminado o seu coração, e talvez você não esteja nem percebendo, mas ele está dominando a sua mente, dominando os seus pensamentos e dominando os seus sentimentos. Por que Deus odeia tanto o orgulho, Leão? Porque o orgulhoso não precisa de Deus. Salmos diz que ele não inclui Deus em seus planos. Sabe quando você formula projetos, sonhos, e você não coloca Deus? Por quê? Porque eu não preciso de Deus. O orgulhoso é aquele que consegue passar o seu dia sem consultar Deus. O orgulhoso é aquele que consegue viver a sua vida sem estar consultando os conselhos de Deus.
porque em sua presunção, em seu orgulho, não busca Deus e não tem Deus em nenhum dos seus planos. Isaías 2 diz: a arrogância dos homens será abatida, e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Provérbios 16, 18: o orgulho vem antes da destruição, o espírito orgulhoso, altivo, antes da queda. Leon, por que Deus odeia tanto o orgulho? Porque Ele é capaz de derrubar qualquer homem. Você lembra de Davi? Davi foi um homem que foi escolhido pelo próprio Deus. Desde a sua adolescência recebeu a unção de Deus. Davi foi aquele que enfrentou muitas batalhas e nelas saiu vitorioso. Davi ganhou reconhecimento, aplauso e status no meio das pessoas. Davi foi um homem que conquistou Jerusalém, trouxe a arca novamente. Um homem muito bom. Mas cuidado, quanto maior o lugar que você está, maior pode ser a sua queda. Veja, Davi estava no lugar mais alto que havia em seu palácio, no auge da sua carreira, no auge do seu reinado. 2 Samuel capítulo 11 diz que do alto da sacada do seu palácio, ele vê uma mulher e cai com ela. Pera, mas não é o mesmo Davi que eu acabei de falar aqui? Sim. Mas nem tudo aquilo que Davi havia feito e conquistado foi suficiente para acabar com o orgulho que havia em seu coração, e por isso caiu. A queda de Davi foi tão grande que não afetou somente o seu tempo, mas uma geração. O seu reino foi dividido, a sua casa foi destruída por conta do pecado do orgulho que havia consumido o seu coração. O orgulho não pode ser tolerado nem passar despercebido. Se nós não entendermos que ele é um câncer que precisa ser arrancado, nós conseguiremos viver uma vida com orgulho. E estaremos sempre sofrendo a resistência de Deus. Mas não somente foi o primeiro pecado do universo, como também foi o primeiro pecado da humanidade. Você lembra da criação? Deus fez o homem, a mulher, um jardim para eles. Tudo estava bem, tudo parecia certo. Mas Satanás influencia a serpente e começa a dialogar com a mulher. O versículo 4 do capítulo 3 de Gênesis está escrito: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Sabe qual foi o pecado de Eva? O primeiro pecado da humanidade? Achar que poderia ser como Deus. O mesmo pecado que derrubou Lúcifer, derrubou a humanidade. E por que nós ainda brincamos com o orgulho? Porque ainda achamos normal haver tanto orgulho em nosso coração? Porque achamos normal conviver sem pedir perdão? Sabe qual é o remédio para o orgulho? O orgulho não se cura, o orgulho se fere. Não há cura para esse mal. Você precisa ferir o orgulho. Você precisa chegar na pessoa que te feriu
pegar o seu orgulho e ferir ele também, a ponto de você pedir perdão para essa pessoa. Sabe qual é o remédio para o orgulho? A humilhação, a humildade. Se por um lado existem homens que se acham autossuficientes para si mesmos, por outro lado existem aqueles que encontraram a humildade do Senhor, e a partir delas encontram perdão em Jesus. Você lembra da Torre de Babel? Gênesis 11, versículo 4, começa a nos dizer qual foi o pecado daqueles homens. O versículo 4 diz: depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, e assim o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Sabe qual é o problema do orgulho? Ele gera independência em nosso coração. Sabe qual é o problema do orgulho? Ele faz com que você ache que pode caminhar sozinho. Ele te convence que você pode viver uma vida sem Deus. O orgulho fez aqueles homens abandonarem tudo aquilo que Deus havia feito para eles. E eles disseram: olha, juntem todos os homens que nós temos, vamos construir uma torre tão alta que chegue aos céus. Eles estavam autodeclarando a independência deles. Mas não foi somente aqueles homens que fizeram isso. Na verdade, quando nós temos orgulho em nosso coração, nós também construímos torres que cheguem até o céu. Não, eu não preciso disso. Eu posso me salvar sozinho. Ir para a igreja? Para que ir para a igreja? Para que servir? Para que pregar? Não, eu construo uma torre aqui, eu escalo ela e consigo chegar ao céu sozinho. Mas o orgulhoso Deus abate. Querido, você pode ser derrubado por homens, você pode ser derrubado por um sistema, e está tudo bem. Mas ser derrubado pelo próprio Deus, quão terrível coisa é cair nas mãos de Deus. O pecado do orgulho é que nos torna independentes de Deus. E se Deus odeia o orgulho, Deus ama a humildade. Se Deus odeia o sentimento que gera em você independência dele, achando que você pode e consegue sozinho, Deus ama aqueles que se sujeitam a ele. Mateus, no capítulo 11, Jesus vai dizer: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu acho interessante esse texto, porque Jesus está dizendo: venham a mim. Em todo tempo nós vemos Deus vindo em direção à criação, mas existe uma posição que nós precisamos tomar, de ir até Jesus, de ir até Cristo. E quando nós se achegamos até Jesus, quando nós se achegamos até Ele, nós tomamos sobre nós o jugo suave e o fardo leve dEle. Sabe o que é jugo? Jugo era um objeto que era colocado entre dois bois, para que pudesse equilibrar
o peso que havia da carruagem ou das coisas que estavam sendo carregadas. Só que quando o jugo era desigual, alguém carregava peso maior. Não há como carregar um jugo estando um na frente e o outro atrás. Os dois precisam andar lado a lado. É por isso que ele está dizendo: tomem o meu jugo, caminhem do meu lado. Eu sei que pode haver muita resistência no seu coração, mas venham a mim e tomem sobre vocês o meu jugo, pois eu carregarei as partes mais pesadas. Não é que é difícil se salvar, é impossível, mas eu venci o mundo, por isso tenham bom ânimo. Ele venceu. Leão, como eu me torno humilde para combater o orgulho? Aprendendo com Jesus. Aprendam de mim, que sou manso e humilde. Uau! O orgulhoso não para aprender. O orgulhoso não consegue ouvir. Mas quando você diz: uau, eu vou me achegar diante dele, vou me assentar e vou aprender, você está dizendo: eu sei que não posso, eu sei que eu não consigo, mas eu vou me achegar à cruz, e através da cruz eu sei que encontrarei salvação, eu sei que encontrarei descanso, eu sei que encontrarei vida e vida em abundância. Uau! Sabe qual foi o maior erro de cristão nos escritos de Peregrino? Charles Spurgeon vai dizer: o erro de cristão foi que ele esperou para derrubar o seu fardo aos pés da cruz. Ele começa a caminhar, começa a viver e passa por inúmeras dificuldades. Por quê? Porque é um fardo muito pesado. Eu sinto o peso dessa palavra. Há um fardo muito pesado sobre você, um fardo que te puxa para trás, um fardo que te impede de caminhar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa cometer o mesmo erro daquele homem. Você pode se achegar hoje, aqui e agora, aos pés da cruz, e derramar sobre ele o seu fardo pesado, e encontrar nele descanso. Aleluias! Querido, Jesus disse em Mateus 5:3: bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Por que bem-aventurado é um pobre? Pobre em espírito é alguém que não tem dinheiro? Não. É aquele que reconhece a sua falência espiritual, a sua insuficiência de se achegar até Deus. Mas bem-aventurado estes que reconhecem sua fragilidade, suas limitações, porque é deles. Não é dos fortes, não é dos talentosos, não é dos espertos, não é dos mais rápidos, é dos humildes, é daqueles que se sujeitam a Deus. Sujeitem-se a Deus, sujeitem-se a Deus, humilhem-se a si mesmo, encontrarão nele suas vidas. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte em seu devido tempo. Miqueias 6:8 diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande com humildade com o seu Deus. Romanos 12:3: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus nos concedeu. O orgulhoso, ele se acha superior aos outros, mas você combate o orgulho ferindo ele. Paulo está dizendo para aquela igreja de Roma: olha,
Comecem a enxergar os seus irmãos, não com vanglória, não com altivez, não com soberba, mas com humildade. Enxergue a pessoa que está do seu lado como igual a você, tão merecedor e tão carente da graça quanto você. Quando nós achamos que uma pessoa não pode ser salva, nós estamos dizendo: eu sou melhor que você, porque a graça me alcançou, mas não alcançou você. Que graça é essa que pode alcançar um pecador tão grande como eu e não alcançar o meu irmão? Pois a graça de Deus nos humilha, a graça de Deus nos torna humildes. Quer que eu te prove? Eu tenho certeza que você sabe muito bem todos os feitos do apóstolo Paulo, tantas igrejas que ele plantou, tantas coisas que ele fez. Mas quando Paulo chegava no conselho da igreja, ele dizia: olha, eu sou o menor de vocês aqui, sou o menor dos apóstolos. Paulo dizia: dentre os pecadores, de todos os pecadores dessa igreja, eu sou o pior. Paulo dizia: eu não sou digno de Cristo, porque Paulo entendia: eu não preciso ser melhor que ninguém, eu preciso ser humilde. Imagina quanto orgulho havia no coração de Paulo, e Paulo não foi curado do orgulho. Percebe? Ele era um fariseu, praticante da lei, da tribo de Benjamim, circuncidado, tinha tudo o que precisava para ser salvo. Mas quando entendeu a arrogância que havia em seu coração, e quando percebeu que não havia cura para esse orgulho, se não há cura, eu preciso ferir o meu orgulho. É por isso que quando Paulo chegava, as pessoas não olhavam: nossa, é Paulo, porque ele já chegava dizendo: eu sou o pior de vocês, sou o menor de entre vocês. Porque a gente quer chegar às vezes ser aclamado, aplaudido, a gente quer chegar em ambientes, as pessoas: ó, é fulano, é tal. Não, Paulo já chegava dizendo: nem olhem para mim, sou tão pecador quanto vocês. Paulo estava ferindo o orgulho que havia dentro do coração dele, para que a graça de Deus pudesse superabundar. É isso que ele disse: onde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Oh, aleluias! Se o orgulho te faz enxergar que as coisas que você tem são melhores, olha o que ele escreve, a 1 Coríntios 4:7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha, como se assim não tivesse recebido? 2 Coríntios 10:17. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Romanos 12:16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Como que eu posso ilustrar o que é um orgulhoso? É alguém que possui uma venda nos seus próprios olhos, não consegue enxergar o outro. Pode colocar, Irivânia. Não consegue enxergar a si mesmo. Aquele que é orgulhoso, ele não consegue olhar para o seu irmão, nem olhar para si mesmo. Porque como eu me olho no espelho? Com os olhos. Mas o orgulhoso não. O orgulhoso está vendado. E por isso as mentiras de Satanás entram e incham o seu coração, incham o seu orgulho, e não permite ver sua autocomiseração, sua pequenez. O orgulhoso não consegue receber misericórdia de Deus, porque acha que não precisa.
Sabe o que eu entendo aqui? É que todos nós estamos reféns do orgulho. O orgulho está crescendo em seu coração como um câncer. Mas se isso é uma doença, eu quero apresentar para você o médico dos médicos, que hoje abrirá o seu coração e fará uma cirurgia, tirando tudo aquilo que não agrada a Deus. Hoje você sairá daqui limpo, transformado. Hoje você sairá daqui leve. Hoje você sairá daqui renovado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, vai dizer uma coisa muito interessante. Se por um lado os homens tentaram ser como Deus e falharam, se por um lado os homens construíram torres para chegar até os céus e declarar a sua independência de Deus, se por um lado os homens se acharam autossuficientes, justiça própria em seu coração, se homens querem ser reis e reis querem ser Deus, Deus se tornou um menino, Deus se fez homem. Uau! E não veio aqui jogando raios de um lado para o outro, não. Filipenses 2 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser o igual a Deus algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Se nós vemos homens orgulhosos tentando fugir de Deus e resistindo a Deus, construindo torres e querendo ser como Deus, nós vemos um Deus que se tornou um menino, se tornou servo, se tornou humilde, se sujeitou. E é por isso que o texto diz que, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor. Uau! Ele é Senhor. Sabe qual é a cura, o remédio para você? Jesus. A cruz de Jesus é a única coisa que pode te salvar hoje. A cruz de Jesus é a única coisa que pode transformar o seu coração hoje. A cruz de Jesus é a única coisa que pode arrancar todo o orgulho que derrubou tantos homens e querubins ungidos. Terça parte do céu caiu com Lúcifer, mas ainda que tenha derrubado todas as coisas, se for para cair, cairei na mão do Senhor, pois Ele me levantará. Aleluia. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Vou pedir só para a banda subir agora. Feche os seus olhos. Se você pode, feche os seus olhos agora. Hoje é uma noite de quebrantamento. Hoje é uma noite que Deus deseja fazer uma cirurgia em você. Mas não tenha medo. Não se preocupe. Ele é especialista. O Deus que nós conhecemos é especialista. E só nós sabemos
aquilo que precisamos melhorar. Só nós sabemos aquilo que precisamos se arrepender. Só nós sabemos como esse câncer espiritual muitas vezes dominou nossa espiritualidade, roubou o nosso coração, impediu que nós sejamos humildes. Por favor, agora não se distraia. A Bíblia fala sobre nós nos achegarmos ao trono da graça, pois receberemos favor do Senhor, receberemos perdão de Deus. E para um grande pecador como nós, existe um grande Salvador como o Senhor. Para um grande pecador como nós, existe um grande perdoador como Jesus. Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa oração é só você que pode fazer. Essa posição é só você que pode tomar. Essa escolha aí que está latejando no seu coração, de renúncias, de coisas para deixar para trás, de coisas para deixar diante da cruz, é só você que pode fazer. Mas venham todos os que estão cansados, venham todos os que estão sobrecarregados. Leão, quando que eu vou parar de me humilhar diante de Deus? Quando eu vou parar de me sujeitar diante de Deus? Eu não sei. Porque Apocalipse no capítulo 4 diz que os querubins, anjos e anciões que estão diante do trono, eles pegam as coroas, lançam sobre o chão e dobram os seus pés. Sabe por quê? Porque eles estão declarando: eu sei o que Ele fez por mim, eu sei da onde que Ele me tirou, eu sei os pecados que Ele perdoou, eu valorizo sua obra, valorizo sua vida, amo seu coração. Uau! Espírito Santo de Deus, eu oro sobre todos aqueles que estão aqui nessa noite, e eu peço em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor marque um novo tempo para a vida deles. Todas as decisões que estão sendo feitas agora, subam como um incenso suave e agradável. Espírito Santo, oro para que todo coração de pedra seja quebrado, todo orgulho seja ferido, e que essa noite seja uma noite de transformação. Que a semana não seja mais a mesma, que a segunda não seja mais a mesma, que as decisões não sejam mais as mesmas, mas que o novo tempo se inicie, um tempo de quebrantamento, um tempo de humildade, um tempo de mansidão, um tempo de vida, aonde todo fardo é jogado fora, todo fardo é lançado fora.